amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico do momento, na pauta, na programação da nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. E ainda, se você não tiver assinatura da NET, não tem problema, você pode nos acompanhar também pelo Facebook TV Serra Farroupilha. Então vá lá, curta a nossa página, siga a nossa página e fique por dentro do que acontece em Farroupilha. E também tem o nosso canal no YouTube, com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra Farroupilha. Nossa comunidade se encontra aqui. Eu quero pedir a permissão dos senhores, das senhoras, nesse momento, para fazer a remoção da máscara, única e exclusivamente durante o período do vídeo. Nós precisamos continuar usando máscara, mantendo a etiqueta de higiene, mantendo o distanciamento social. A questão da Covid-19 ainda não está, a batalha não está vencida. Nós não podemos esmorecer neste momento. A luta contra o vírus precisa continuar. Eu recebo hoje aqui nos estúdios para um bate-papo, e é um dos assuntos que nós vamos conversar também, a vereadora doutora Eleonora Broilo, pediatra conceituada aqui do nosso município de Farroupilha, e a doutora Eleonora hoje vem para batermos um papo sobre diversas questões, um pouco sobre saúde e uma visão da doutora Eleonora também sobre Farroupilha, já que a vereadora é vereadora no primeiro mandato e também tem um conhecimento muito grande da história do nosso município. Doutora Eleonora, agradeço muito a sua disponibilidade, a sua presença aqui nos estúdios, seja bem-vinda. Fique à vontade, se quiseres manter a máscara ou retirá-la, sinta-se à vontade. Bem-vinda. Muito obrigado. Eu vou pedir permissão também para retirar a máscara, uma vez que nós estamos a uma distância razoável, né, de no mínimo 1,5 m, estamos só nós dois aqui nesta sala, então é possível que a gente possa retirar a máscara. Eu quero te agradecer, Adamate, por essa oportunidade de estar aqui na TV Serra, conversando com os nossos telespectadores. Muito obrigada. Ótimo, obrigado, doutora Eleonora. Eu gostaria, porque é uma opinião técnica, todos nós temos a nossa opinião, nem diria opinião técnica, é um parecer técnico. Vamos fazer uma leitura, façamos uma leitura sobre a questão da Covid-19 aqui em Farroupilha. Farroupilha, lá no mês de março, criou o Comitê de Atenção ao Coronavírus, diversas medidas implantadas no âmbito municipal. Olhando o todo até agora, doutora Eleonora, aqui, a avaliação é possível tecermos do comportamento das autoridades públicas do município e também por parte do próprio cidadão, que é uma outra parte importante. Bem, a gente tem várias considerações aqui a fazer, né? Nós temos uma situação no momento, mas que vem se estendendo desde lá do início da pandemia para nós, que é uma situação mais confortável do que a maioria dos municípios que nos cercam. Nós temos, sim, nós estamos passando de 800 casos confirmados, mas óbitos nós chegamos a 10. Então, assim, para 800 casos confirmados, 70 e poucos mil habitantes, dá para a gente dizer que esses 10 óbitos não estão além do que se esperava. Não. Eu acho que nós temos uma situação confortável, né, em relação a tudo isso. Eu acho que, claro, que existe a parte das autoridades, existe a parte também da população, do envolvimento da população. Eu acho que todo mundo fez a sua parte. Como eu disse várias vezes, e vou dizer de novo, aquele lockdown que nós fizemos no início, que não foi exatamente um lockdown, né?
Mas enfim. Foi uma tentativa. Foi uma tentativa, exatamente, Adamati. Foi uma tentativa de lockdown que muitas pessoas disseram que não havia necessidade. Não. Havia sim, nós precisávamos dar esse espaço de tempo para que o sistema de saúde se acomodasse à nova situação, para que o sistema de saúde pudesse comprar os seus respiradores, montar uma nova UTI, se preparar, né, se preparar para enfrentar o que vinha por aí. Com isso, nós tivemos então uma nova UTI funcionando aqui em Farroupilha, nós, com mais 10 leitos, né? Nós temos então 2 UTIs. De 10 leitos, de 10 leitos cada uma, sendo que no momento em que não houver mais perigo nenhum dessa epidemia, que nós vamos pôr bem a vacina e tudo mais, passado um tempo não tivermos mais nenhum risco, essas UTIs, elas serão, essa UTI que é a UTI Covid, ela será aberta, né? E será uma UTI, no caso mista, será uma UTI aberta para outras patologias e outros municípios também. Então, e é uma UTI montada, é uma UTI de primeiro mundo. Eu fui visitá-la e fiquei positivamente, assim, muito gratificada pelo que eu vi. Até porque a Silvia Rossi e eu começamos aquela campanha para a compra dos respiradores, né? E nós arrecadamos uma quantia considerável e nós conseguimos montar uma grande parte dessa UTI, né? Com esse valor. Então, eu me senti muito gratificada. O Francis também. Sim. O Francis também participou. Casado. Não posso me esquecer disso, né? Então, assim, eu me senti muito gratificada por saber que nós fizemos parte também desse momento histórico da cidade, da nossa cidade. Porque é um momento histórico. É um momento histórico ruim. Ruim pela pandemia, mas é um momento histórico, porque toda a comunidade se uniu pelo mesmo intuito, que era o de proporcionar à população que tivesse uma vaga numa UTI, bem aparelhada, caso fosse necessário. Inclusive, eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, de visitar esta UTI Covid do São Carlos, mas o relato e as informações que eu tomo conhecimento é de que cada leito está separado, está dividido por uma estrutura de vidro. É isso, doutora? Sim, existe uma separação de todos os leitos, como se fosse, se tu for ver a UTI antiga, tu vais ver que existe 1 ou 2 leitos, agora não me recordo bem, que são leitos para pacientes que estão com alguma doença transmissível, que tem, então, infecciosa. Né, isso, uma doença transmissível, infecciosa, enfim, por exemplo, meningite, uma coisa assim. Então, são pacientes que ficam em isolamento. E ali, todos os leitos são como se fosse de isolamento. Sim. Então, foi um avanço muito grande. Claro que foi uma pauta da saúde que dominou o primeiro semestre do ano e que ainda continua dominando também. O seu envolvimento na hora de puxar, vou usar esse termo, de puxar aquela campanha da comunidade junto com a Silvia Rossi e com o Francis, ele foi decisivo para aquela arrecadação superior a R$1.100.000. A comunidade... Superior a R$1.300.000. R$1.300.000, né? A comunidade abraçou na hora, né, doutora Eleonora? A comunidade... Eu fiquei assim... era um sonho. Na realidade, eu olhei aquilo como um sonho, porque eu nunca imaginei que nós fôssemos conseguir arrecadar uma quantia tão expressiva. Tão grande. E veio de gente doando 50, 100 reais, sim, a pessoas sim, que sim. doaram 1.000, 10.000, 20.000, empresas Houve grupos maiores. De pessoas que não podiam doar muito, então elas se reuniram todas para poder doar aqueles 500 reais, aqueles 1.000 reais, mas um grupo de 20, 30, 40 pessoas. Então a gente vê que todas as pessoas quiseram ajudar.
Doutora, a senhora falava de que a situação de Farroupilha, e não é por isso que a gente vai relaxar nas medidas, mas a situação de Farroupilha, se comparada com outros municípios, como por exemplo, Bento Gonçalves e Caxias do Sul, nós estamos numa situação bem mais tranquila, bem mais favorável. Por quê? Porque se adotaram medidas na hora certa e porque a população também fez a sua parte? Eu acho que as medidas foram adotadas muito precocemente e nós impedimos que a coisa evoluísse demais, né? Porque essa foi uma das críticas que eu ouvi muito por aí, que foi precoce. Não foi precoce. Foi na hora certa. Precoce. Foi na hora certa. Foi na hora certa, na hora que deveria ser feita. A minha dúvida era que talvez tivesse que ficar mais uma semana ainda, né? Essa era a minha dúvida. Não em relação ao início, não em relação ao seu início, sim, mas em relação exatamente. Essa era a minha dúvida, que talvez merecesse uma semana a mais. Mas enfim, foi bem conduzido e eu acho que está num platô agora, né? Nós estamos agora enfrentando uma fase de platô. Chegamos no topo. Veja bem, sim, porque nenhum de nós pode dizer o que realmente está ou vai acontecer, porque é uma doença totalmente nova e nós pouco conhecemos ou nada a respeito dela. Então não dá para a gente inferir opiniões nossas, né? Não se pode inferir opiniões particulares numa doença como essa, que está causando uma mortalidade altíssima no mundo todo. Sim. E o Brasil disparando, ainda. E o Brasil ainda disparando, no Rio Grande do Sul também, né? Também. Os 3 estados do sul do Brasil. Os três estados. Santa Catarina, que tinha inicialmente uma situação mais confortável, disparou depois, né? É verdade. Eu queria falar um pouquinho sobre as duas pontas de vida, os idosos e as crianças. A senhora trabalha, a senhora é pediatra, está sempre muito envolvida com as crianças também. Na verdade, as crianças, os bebês, daqui a pouco, são muito mais vetores de transmissão do que eles mesmos serem infectados. Não. Eles podem ser infectados também. Não, Adamati. Ao contrário. Nós somos mais vetores para as crianças. Nós transmitimos. Nós transmitimos para eles. Tanto que eu tenho observado, de um mês para cá, no consultório até então, não se falava, não tinha, né? A gente usa todo aquele aparato, todos os EPIs e tudo, mas não tinha, não se via. Eu não tinha tido problema nenhum até um mês atrás, de nenhum caso. Nem de suspeita, nem de nada de Covid-19. E de um mês para cá, eu tenho observado crianças com Covid-19, né? E muitas crianças que a família não tem. Testei todos, a família não tem, mas a criança tem. Aí tu me pergunta como isso é possível? Provavelmente numa queda de imunidade, a criança teve alguma coisa, teve uma queda de imunidade, os pais trabalham, né? Um ou os pais trabalham, provavelmente trouxeram para... Muitos deles trabalham inclusive com o público, trouxeram para a criança. Claro, a criança passou muito bem, obrigado. Nenhum dos meus pacientes foi internado. Todos ficaram em casa e ficaram muito bem, né? Alguns poucos as crianças pegaram, porque toda a família pegou, sim, algum adulto pegou e acabou passando, mas a maioria, mas uma grande parte, a criança teve e não passou para os adultos. Ficou com a criança, ficou ali, né? Ficou. E isso que a gente não tem como separar a criança, né? Sim, não tem. Não tem. Os pais foram monitorizados. A única diferença é que, claro, a gente acabou usando alguma coisa preventiva, tentou-se pelo menos, sim, né? Mas realmente aqueles que a criança foi confirmado,
Os pais não acabaram Não infectaram. não infectados. Não positivaram. Não positivaram. Nós não temos, né, falando sobre essa questão de medicação também, nós não temos ainda uma medicação para enfrentar a Covid. Nós temos uma medicação sugerida, paliativa. O que nós temos são várias sugestões de medicamento, né? Que muitos já foram provados que não funciona, outros estão ainda em estudo, outros têm uma controvérsia muito grande sobre o uso ou não uso, mas o que é fato é que a gente só vai ter alguma coisa quando tiver vacina. Aí sim. Aí, quando a gente conseguir vacinar 25% a 30% da população, nós já vamos estar mais garantidos. O vírus estará mais dominado, então. Controlado. Não dominado. Mas o que eu queria te dizer é que por que de um mês para cá eu tenho visto mais casos? Bom, primeiro, os pais voltaram a trabalhar. Né? Os pais voltaram a trabalhar. Não que eu seja contra, não. Nós não podemos ficar sem trabalhar. Não tem como. Eu mesma estou trabalhando, parei 15 dias e não parei mais. Então, não tem como a gente parar de trabalhar, né? A economia não pode mais sofrer com isso. Mas existe o contrapeso. Existe o ônus do bônus. Nós sabemos que vai acontecer, né? Nós vamos ter mais pacientes pequenos e idosos infectados. As chamadas pontas? As pontas. Outra coisa também que me chama a atenção é que talvez isso tenha a ver com o fato de que, com a nossa estabilidade, tem havido algum tipo de relaxamento. Se a gente vai a Caravaggio, tá cheio de gente e sem máscara, né? Tu vê pessoas se exercitando sem máscara. Então, tu vê que as pessoas estão relaxando mais. Eu sou contra isso? Não, absolutamente. Eu acho que é excelente, vai para o ar livre e tudo, mas de máscara. E evita aglomeração. Isso de dizer que está ao ar livre, então não tem problema nenhum, também não é verdade, né? Deve-se obedecer ao distanciamento, né? Mesmo ao ar livre. Não precisamos estar a 2 metros, mas pelo menos com não aquela aglomeração ali. Sim. Por que então as filas têm 1 metro de distância? Está ao ar livre, né? E outra coisa, a questão da máscara. Bom, quando se está exercitando, não se usa máscara. Porque dificulta a respiração? Porque o consumo de oxigênio vai ser maior, vai se dificultar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mito. Isso é um mito. Mito. Eu vou dar um exemplo. Um cirurgião que vai fazer uma cirurgia de grande porte, que fica 9, 10, 11, 12 horas em cima de um paciente. Às vezes, com 2 máscaras, com face shield, óculos, luzes, um calor desgraçado na sala. Se isso fosse verdade, esse médico, com certeza ele teria morrido umas 3 vezes durante a cirurgia e teria sido reanimado. Então, o uso de máscara não dificulta a troca dos gases, a entrada do oxigênio e a saída do CO2. Não dificulta. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, porque as pessoas não podem ter uma ideia errada sobre o uso da máscara. Certo. Bom, para fecharmos sobre esse assunto, 3 pontos básicos, né? Uso de máscara e higienização das mãos com água e sabão na falta destes, álcool gel e distanciamento social. Mantenha uma distância social.
A receita principal é isso, né, doutora? É a receita principal. É a receita do bolo. A receita do bolo. O resto a gente ajuda. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com a vereadora, a doutora Eleonora Broilo, hoje nossa convidada aqui na entrevista do dia. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte deste movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Tem palavras para agradecer, não tem, eu não tenho palavra para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Oral Clínica. Então, quando eu saí daqui, que fui no restaurante e comecei a mastigar e não sei, que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque eu... Por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim, com a minha autoestima levantou também, ficou, olha, ó, uma beleza, cara, uma beleza mesmo. Eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente e posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso. Lave bem as mãos, mantenha uma distância mínima de 2 metros de outra pessoa. Não faça aglomerações. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa. Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte. Não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus. Terça do Feirão, frutas e verduras fresquinhas como você gosta. Batata Mona Lisa, quilo 1,89. Laranja suco, quilo 1,99. Banana prata, quilo 2,95. Mamão formosa, quilo 13,89. Cebola nacional, quilo 13,98. Ovos brancos embalados estraglioto, bandeja com 27,25. Colchão de dentro bovino, quilo 25,90. Para sua segurança, intensificamos as medidas de prevenção em nossas lojas. IMEC Supermercados, nós estamos aqui por você. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia na TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui, 1 ano com você. É nossa convidada hoje, a doutora pediatra, a doutora Eleonora Broilo, também vereadora do nosso município. Agora eu quero conduzir esse segundo segmento da nossa entrevista do dia com a doutora Eleonora, mais pelo caminho da política. A vereadora Eleonora está cumprindo o seu 4º ano como vereadora, no primeiro mandato.
Enfim, doutora, falando um pouquinho também dessa sua experiência, dessa sua militância na política, como é estar do outro lado do balcão? Pois é, Damati. Estar do outro lado é muito difícil. Muito difícil. Tu sabe que vai ter coisas que tu vai berrar, tu vai chorar, tu vai espernear e tu não vai conseguir, né? Por exemplo, eu tenho o projeto da transparência na fila de espera do paciente SUS, né? Tanto para exame, quanto para consulta, quanto para procedimento. Ele foi aprovado por unanimidade na Câmara, foi para o Executivo, né? E, para minha surpresa, ele foi sancionado em 1 mês. Em 1 mês ele voltou para nós. Virou lei. Virou lei. Virou lei. E deveria entrar em vigor a partir do dia 9 de novembro de 2019. E nós estamos em agosto de 2020. E nada. E ele não entrou em vigor ainda. Uma das coisas que eu coloquei naquela época foi que a saúde não pode ser massa de manobra em época política. Não pode. Não estou dizendo que já aconteceu, que vai acontecer. Estou dizendo que não pode acontecer, né? E isso seria uma garantia. É uma garantia de que não pode acontecer. E outra coisa, e o principal, né, é que o paciente passa a ter a sua dignidade preservada na hora de poder ter o seu exame, a sua consulta, o seu procedimento. Ele sabe que está marcado, ele sabe que ele pode dia a dia conferir, conferir, acompanhar, e vai saber, sim, se foi passado alguém para frente ou não, e se foi por quê. Ele pode pedir o que aconteceu. O único caso em que pode ser feito ser passado outro paciente para frente é mediante ação judicial. O resto, não há argumentos. Não há argumento, não. Então, uma lei, um projeto seu de lei aprovado na Câmara de Vereadores, sancionado pelo prefeito municipal há mais de 6 meses, não está em vigor ainda. Outro projeto é o Fila Zero para paciente com câncer, que obrigaria, né, o poder público a encaminhar este paciente, seja para exame, seja para fazer para uma consulta, em 72 horas. Foi aprovado unanimemente na Câmara, não voltou. Eu apresentei ele de novo. Depois de 1 ano a gente pode apresentar. Eu o apresentei de novo. De novo não voltou. Faz tempo que foi apresentado novamente? Reapresentado? Uns 2 meses. Uns 2 meses, sim. Uns 2 a 3 meses. Entre maio e junho, por aí, aproximadamente. Mais ou menos. Mais ou menos por aí, sim. Bom, nesse período, vereadora, a senhora conseguiu colocar em prática boa parte dos projetos que tinha em mente lá na caminhada política, lá no pleito de 2016? Ou parte deles somente? Parte deles. A gente conseguiu fazer muita coisa. Por exemplo, o código de conduta, né, para os donos de animais de pequeno porte, né, isso foi
um dos privilégios que a gente teve fazendo parte da frente. Frente fugiu a palavra. Da frente parlamentar pela causa animal, né? Então, presidente da frente, eu tive o privilégio de, junto com, claro, todos os outros vereadores que fizeram parte também, e com o Gabriel Venzon, né? Nós fizemos esse código e já passou pela prefeitura e já voltou e já foi devidamente aprovado. Já que entramos nessa questão animal, e deverá ser um tema palpitante nessa campanha política que vem pela frente também, a causa animal. Farroupilha ainda está muito atrasada em políticas públicas e ações da administração para com a causa animal, doutora? É que tem muita coisa atrasada, né? Então, até que isso seja colocado em dia, vai muito longe. As políticas públicas para a causa animal estão muito aquém do que se espera, né? Eu vou te dar um exemplo. Domingo passado, a senhora que trabalha comigo foi no Monte Pascoal, ela foi levar alguma coisa para um parente e foi mordida por um cachorro de rua. Então, assim, nós temos cachorros de rua não vacinados, não castrados. Isso aí deveria ser uma prioridade, né? Nós precisamos, nós não temos como recolher todos os animais. Não temos. Nós não temos onde colocar, né? Mas, por exemplo, esses cães que estão nesse local, as pessoas dão comida para eles. Eles estão bem, estão cuidados, estão gordinhos, tudo, só não são vacinados, não são castrados. Então, eu acho que é uma obrigação pública recolher, vacinar, castrar e devolver, né? Está faltando isso por parte da gestão pública. Com certeza, isso aí tem que ser feito. Nós temos que fazer, claro. E o controle também da população canina e felina, né? Por isso tem que castrar. A castração é uma das coisas mais importantes que temos que fazer agora. Nós não podemos exigir demais das pessoas, porque muita gente vai se desfazer do bicho. Muitas pessoas, bom, tá, eu tenho que fazer isso, então eu me desfaço do bicho. Apesar de que abandono é maus tratos. E hoje em dia maus tratos é passível de crime. É crime. É crime. É crime. Sim. É crime. Doutora Eleonora, a gente sabe, vereadora, enfim, que o MDB está coligado junto com o Progressistas e, inclusive, apoia, deve indicar, tem um pré-candidato a vice-prefeito na chapa com o pré-candidato Fabiano Feltrin. Fabiano Feltrin, pré-candidato, é o nome certo para a Farroupilha no momento? Olha, eu tenho uma premissa. A pessoa que sempre mostrou uma boa gestão dos seus negócios, ela vai mostrar também, deve mostrar também, uma boa gestão administrativa pública. O Feltrin tem duas coisas que eu acho que são muito importantes, né? A gestão, né? O empreendedorismo, a gestão. E ele sempre se mostrou muito preocupado com os menos favorecidos, né? Então, eu acho que são duas coisas que são muito importantes para o gestor público. E nós temos como pré-candidato a vice, o Jonas Tomazini, né? Que na questão financeira, ele é um cérebro, né? Então, eu acho que eles estão completados, né? Um complementando o outro, e eu acho que eles são excelentes candidatos não posso ser candidatos,
eles são excelentes pré-candidatos. Pré-candidatos, porque serão candidatos somente após a convenção partidária. Somente após a convenção partidária. Quais são, na sua visão, os grandes desafios e o que terá pela frente o futuro prefeito de Farroupilha? O que tem que fazer o futuro prefeito? O desafio é o desafio de todos os prefeitos. Todos. É a saúde, é a educação e a segurança. Esses são os 3 desafios. E tem que recuperar muita coisa da administração que se encerra. Tem muita coisa para recuperar. Então, é um desafio muito grande com uma cidade que vai ficar devendo, né? Cidade que vai ficar. Nós temos muitas... como é que eu vou explicar? Nós temos vários pontos que ainda estão sendo estudados, várias licitações ainda que ainda vão ter que ser estudadas, vão ter que ser revisadas e tudo mais. Tudo isso vai obviamente, vai acarretar gastos ainda para essa administração, né? Até porque também tem muito empréstimo que terá que ser pago pelo próximo prefeito e ainda outros prefeitos que virão pela frente terão que pagar, né? Os empréstimos vão entrar não só nessa próxima administração, seja quem for. Vai vir mais por 2 administrações. Exatamente, como mais 2 ou 3 administrações. Então, esses empréstimos também são um entrave. É um entrave muito grande, né? Porque é um dinheiro morto. É um dinheiro já comprometido. Comprometido, é um dinheiro morto, está comprometido, tem que pagar, né? Então, é um problema muito sério. Essa é uma das questões que vão ser muito bem analisadas e que vão ser entraves nessa administração futura. A questão da saúde, voltando brevemente num panorama geral, nós estamos ainda muito a desejar na saúde ou a saúde de Farroupilha está boa? Qual é a sua avaliação como profissional do setor? Olha, eu acho que, de um modo geral, a nossa saúde não é ruim. De um modo geral, a nossa saúde não é ruim. E tem mais uma coisa. Nós temos que considerar que 45% da nossa população tem plano de saúde. Tem plano privado, particular. Tem plano privado. Nós temos que nos preocupar com os outros 55%. Que pode até ter aumentado agora em função da pandemia. Exatamente. Então, nós temos que nos preocupar com esses outros 55%. Há muita coisa que ser feita? Há, com certeza. Sempre há, né? Há muita coisa que ser ajustada? Há. Mas tudo isso vai ter que são questões que vão ter que ser muito bem estudadas, né? Eu acho que a questão da saúde, em primeiro lugar, acredito eu, que se tenha que colocar um pouco mais de verbas para a saúde, né? O Hospital São Carlos tem se saído muito bem, obrigado, mas às custas de muita ajuda, né? Nós temos uma administradora fantástica, nós temos o grupo das voluntárias, que tem feito um trabalho fantástico, mas, como eu digo, né, tudo isso, então, às custas da ajuda de toda uma comunidade, de tudo. Mas nós não podemos contar sempre com tudo isso, né? Sim. Voluntárias da saúde, comunidade, emendas parlamentares. Nós não podemos contar sempre com tudo isso. Então, a Janete está se virando com o que pode, né? Mas não dá para a gente contar sempre com tudo isso. A gente tem
tem que ter uma oferta um pouco maior, né? Perfeito. Bom, doutora, estamos chegando ao final do nosso horário. Quero lhe deixar com os últimos 3 minutos à sua disposição para as considerações finais e uma perguntinha. O que está no horizonte da doutora Eleonora para a Farroupilha? Bom, eu acho que nós temos uma coisa muito importante, né? Muito importante, que é criança e idosos, né? Essas duas pontas da nossa população são sempre os que mais sofrem com qualquer tipo de qualquer coisa que saia um pouquinho do normal, qualquer coisa que afete uma comunidade, eles são os mais afetados. Então, claro que o meu olho, o nosso olho, estará mais em cima dessa população, né? Eu acho que nós temos para Farroupilha, num futuro, que pensar numa maneira de tornar toda essa força da comunidade voltada para uma força conjunta para poder tornar todas essas coisas que a gente faz, que a gente fez, que a gente quer que porventura venha a se fazer num futuro, seja quem for que vai fazer, né, que essa comunidade esteja engajada. Envolvida, que esteja engajada, que essa comunidade não pense apenas que, porque política é tudo igual, que não sei o quê. Não veja dessa maneira, né? Que não use isto como uma maneira de se isolar, de se isolar, de não precisar se preocupar em fazer as coisas. Não, a gente tem sim que se preocupar com a política. Todos têm que se preocupar com a política. É a única maneira de mudar um panorama. Tudo passa pela política. Tudo. Infelizmente, tudo passa pela política. Quer queira, quer não queira, exatamente. Passa. E é só discutindo política que a gente cresce. Não adianta. Infelizmente, temos que discutir política. Então, as pessoas não podem fugir disso. Tem que discutir, tem que tomar uma posição. Seja ela qual for, não importa. Mas tem que ter uma posição, tem que ir em frente, tem que mostrar, né? Então, muitas vezes as pessoas, não, eu não quero saber de política, não quero saber, não quero. Não é assim, não pode ser assim. Doutora Eleonora, obrigado pela presença aqui, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Vereadora Eleonora Broilo, do MDB, foi nossa convidada hoje, uma visão sobre a questão da pandemia, o momento de Farroupilha, a política em Farroupilha e também os desafios que se posicionam à frente para o próximo gestor, para o próximo prefeito de Farroupilha. Gostei muito do que disse a doutora Eleonora agora no final também. A gente tem muitas pessoas têm aquele ojeriza, eu não quero ouvir política, não quero me envolver com política. Infelizmente a política pode ter, não vou discordar, tem o seu lado ruim, assim como outras profissões também têm o seu lado ruim. Exatamente. Acontece isso, cabe a nós filtrarmos. Se nós não nos envolvermos com a política, nós não melhoraremos. A nossa vida passa pela política, pela boa política, hein? Nós nunca vamos conseguir mudar nada. Não muda. Se a gente não se envolve. Não muda. Obrigado a todos pelo prestígio. Nós voltamos a fazer o uso da máscara. Usar máscara é um ato de proteção, de carinho e de amor consigo mesmo e com a pessoa que está ao lado.
Muito obrigado a todos pelo prestígio, um forte abraço e até o nosso próximo programa.